o fato do dia hoje tem a ver com o bom senso, que a gente falou tanto na semana passada, nos outros dias, sobre os vereadores, por exemplo, se presenteando com aumento de salário, reajuste de salários... 26%. Né? Aqui em São Paulo, 26%, mas isso aconteceu em todas as regiões do país. E nesse fim de semana, talvez você tenha recebido aí no seu WhatsApp, no seu celular, no seu e-mail, um vídeo que acabou virando um viral, que a gente começa a assistir agora. É um vídeo em que o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, utilizou, nesse último domingo, dia 1º, o helicóptero do governo estadual para buscar o filho. Quem fez o vídeo disse que ele estava embriagado, né? A gente não tem como confirmar isso. Quem gravou fala que ele fez isso para buscar o filho, que não estava passando muito bem depois da festa do Réveillon. E esse homem, ele gravou, é um vídeo amador, mostra o governador chegando ao local juntamente, portanto, com os membros da equipe dele. O governador, dá pra gente ver ali, ó, é o que tá passando embaixo da aeronave. Por baixo da aeronave ali. Tá mexendo com o celular. Nada recomendável também passar por cima, mas ele passou, né? Normas de segurança zero, você nunca pode passar pela rabeira do helicóptero. Então ele passou, tá indo lá, tá cumprimentando os amigos dos filhos, que ainda estão ainda com roupa de Réveillon, né? Ainda com roupa branca. E o filho, portanto, vai entrar na aeronave. E esse local é Escarpas do Lago, um balneário localizado no Lago de Furnas, na cidade de Capitólio, em Minas Gerais, que fica a cerca de 350 quilômetros de Belo Horizonte. Balneário que possui 700 casas de alto padrão, restaurantes, bares, hotéis bem caros, né? E é uma marina considerada a maior fluvial do país. Então, gente fina esse passeio aí. Gente fina é outra coisa, hein? Gente fina é outra coisa. E assim, só pra gente colocar na conversa, o governo de Minas Gerais tá super bem de contas, né? Exato. Não tem déficit. A reação em Minas foi imediata, né? Inclusive, claro, pela oposição do governador Pimentel, justamente nesse momento de crise, o estado de Minas pedindo aí um socorro. A gente sabe que o gasto que ele teve com o helicóptero não vai melhorar a finança do estado, mas é aquilo que a gente está dizendo, o gesto. Claro. Ele não pode utilizar uma aeronave do estado para buscar o filho num balneário pós-Réveillon, sob a alegação de que ele está passando mal. E a gente já está com o deputado Sargento Rodrigues na linha lá de Minas Gerais para falar sobre esse assunto. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Marcela. É um prazer estar aqui ao vivo na Jovem Pan e todas as suas colocações são pertinentes conforme a lei determina, né? O governador, na verdade, ele deu um tapa na cara dos mineiros e dos brasileiros neste momento, que ele enviou há poucos dias para a Assembleia um decreto de calamidade financeira. O discurso do governador é uma e a prática é outra totalmente diferente. O que pode ser feito nesse sentido, deputado, para dar um chacoalhão aí? Todas as providências legais pertinentes, nós estamos tomando as providências. A primeira delas será protocolado hoje, por volta das 17 horas, a denúncia que eu farei ao Procurador-Geral de Justiça, denunciando o governador pelo crime de improbidade administrativa, que está previsto no artigo 10 da Lei 8.429/92. Ou seja, é a utilização de recursos humanos ou logísticos para satisfazer interesse pessoal ou de terceiro. Nesse caso aí, o governador enquadra perfeitamente no crime de improbidade administrativa pela utilização da aeronave. Um detalhe que eu gostaria de deixar claro a todos os ouvintes dessa grande emissora é que 1 hora de voo desse helicóptero custa cerca de $2.500. Enquanto isso, o município de Capitólio, o destacamento da Polícia Militar, o governo do estado não paga a gasolina. A gasolina quem paga é a prefeitura. Não tem dinheiro para a compra da gasolina para o patrulhamento da Polícia Militar no município de Capitólio. É só para você ter um paralelo dessa situação. O governador alega que o estado está quebrado, mas faz farra com o dinheiro público. Buscar o filho depois de uma festa de Réveillon, as imagens são claras, são nítidas, ele estava de roupa branca, é um deboche do cidadão, das pessoas que pagam imposto nesse país. Deputado, claro que depois da repercussão, né, o governador ele emitiu uma nota dizendo o seguinte, decreto de 2005 prevê a utilização de aeronave oficial por parte do chefe do estado em deslocamentos de qualquer natureza. E aí ele coloca, desde 2005, portanto,
Com respaldo legal dessa norma, são registrados voos em aeronaves oficiais nos deslocamentos de governadores mineiros acompanhados de familiares. E depois ele colocou no Twitter, ele admite que no dia 1º fui a Escarpas do Lago pela manhã de helicóptero com a intenção de ficar o dia lá com meu filho, que passaram o Réveillon na casa de amigos. Ainda no voo de ida, ele comunicou comigo dizendo que não se sentia bem e perguntava se não me incomodaria de voltar mais cedo para BH, em vez de almoçar lá. Obviamente eu concordei e voltamos juntos. Então essa aí é a resposta do governador, dizendo também que são ataques dessa campanha insidiosa de um pequeno grupo da oposição. Como é que o senhor recebe justamente essa alegação do governador? Olha, primeiro que decreto estadual não pode sobrepor a lei federal. Eu citei a lei 8.429/92 e o governador está mal assessorado. Na qualidade de advogado, tenho que ser intérprete da lei da forma que ela está colocada. Decreto estadual não sobrepõe norma federal. A primeira análise que eu faço da notícia. O governador, ao invés de fazer uma nota tentando justificar um ato falho gravíssimo diante da opinião pública e que a imprensa está de cima fiscalizando, principalmente a imprensa de fora do estado de Minas Gerais, como é o caso de vocês, o governador deveria emitir nota em um pedido de desculpa público a todos os cidadãos mineiros que pagam impostos. Enquanto o cidadão vai pagar IPVA, material escolar, que ele aumentou, inclusive, em 50% a alíquota do CMS, do material escolar, ele aumentou em 50% a alíquota do remédio, do material de construção para o ano de 2017, ele dá uma demonstração que o discurso que o Estado está quebrado é um discurso, eu diria, que é um discurso que não retrata a realidade. Vazio, né? Um discurso vazio. Mas tem um outro detalhe. Em 2014, eu estou com esses dados que eu acabei de buscar no Sistema de Administração Financeira do Estado, chamado CIAF, que é um banco de dados do próprio Poder Executivo, só para que os ouvintes tenham uma ideia do que o governador faz com o dinheiro público em Minas Gerais. No ano de 2014, o governo anterior gastou R$138 mil com fretamento de jato na empresa Líder Táxi Aérea aqui em Minas Gerais. E já é um absurdo ter gasto isso lá no final do governo passado. Por quê? Porque o governo do estado tem 3 helicópteros à disposição, 2 aviões, tendo um Learjet. Em 2015, eles continuavam com o mesmo discurso falando que pegou o governo quebrado. O governador gastou R$650 mil com fretamento de jato. Em comparação ao ano anterior, para 560% a mais. Este ano, o governador, este ano de 2016 que fechou, ele gastou R$1.027.000 com fretamento de jato. O ano passado, eu fiz um pedido de informações para que o governador informasse, através da lei de acesso à informação, que é a lei 12.527 de 2011, que ele informasse o roteiro de viagem, as pessoas que estavam sendo levadas e o objetivo. O governador não respondeu, dizendo que aquilo ali era questão de segurança, mesmo os voos sendo realizados todo ao ano de 2015, ou seja, voos já realizados. A verdade é uma prática corriqueira do governador, ele desrespeita a legislação federal, estadual. Agora, como deputado, é dever, não é favor que eu estou fazendo, é dever estar atento, fiscalizar, denunciar. E esse vídeo, com essas informações, serão encaminhadas aos ministros do STJ e aos ministros do STF, já que o governador é acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e é chamado de chefe de organização criminosa pelo Ministério Público Federal durante a Operação Acrônimo. Então, o governador está sendo acusado desse tipo de crimes. Praticar improbidade administrativa no seu currículo, nós entendemos que para ele é muito pequeno. Por isso o deboche, por isso o escárnio com a opinião pública. É vergonhoso nós termos, sentado na cadeira de governador aqui em Minas Gerais, um governador com tantas denúncias gravíssimas ainda não foi afastado. Mas espero que os ministros do STJ possam urgentemente, já retomada em fevereiro, decidir pelo afastamento imediato do governador. Os mineiros e os brasileiros não merecem conviver com a situação tão, eu diria, surreal, né? Uma situação muito difícil de sustentar. Não se trata aqui de uma campanha insidiosa. Olha, se o governador não quer ser denunciado,
que ele não pratique os atos que ele está praticando. Agora, como deputado e como dever de parlamentar, eu tenho que fiscalizar. A outra nota que o governador disse é que ele iria me processar, porque eu dei notícia de um fato, como se o fato fosse crime e não é. O governador continua sendo mal assessorado. O deputado goza de imunidade material e formal. Portanto, estou aguardando o processo do governador. Deputado, você mencionou que a hora-voo dessa aeronave é $2.500, né? $2.500. Qual que é o modelo dessa aeronave? O modelo, o prefixo, que é o PPEPO, é um Dolphin. É um modelo Dolphin. Ah, é realmente um modelo francês. É um helicóptero grande. As imagens, a gente vê que não é um helicóptero pequeno. Deve de grande porte, né? 8 lugares, possivelmente. É um helicóptero de grande porte. E ali ainda tem um detalhe, para que os ouvintes acompanhem a denúncia. Estava ali um capitão da Polícia Militar, que é um ajudante de ordens do Gabinete Militar do Governador, e um piloto. Então ele não só utilizou os recursos humanos à sua disposição, combustível e aeronave, para satisfazer o interesse pessoal do seu filho e dele. O que a população de Minas Gerais tem que pagar a conta se o filho dele estava de ressaca depois do Réveillon, lá no condomínio de luxo, em Scarpa do Lago, lá no município de Capitólio? Não é o cidadão que tem que pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta é o cidadão Fernando Pimentel e o seu filho, não o contribuinte. O contribuinte não aguenta mais. A sociedade não se sujeita mais a esse tipo de comportamento. Não é só da classe política, de agente público nenhum. Seja vereador, prefeito, deputado, senador, governador, seja juiz, desembargador, procurador, conselheiro do Tribunal de Contas. Ou seja, quem paga a conta de agente público ou político, ele não quer saber desse tipo de comportamento. É isso que a classe política e todo agente político ou público tem que entender de uma vez por todas. Não é isso que o governador está entendendo, não. Ele continua fazendo farra com dinheiro público. É isso que ele vem fazendo. Deputado, muito obrigada por atender a gente. A gente vai se falando para atualizar sobre esse processo de improbidade administrativa, como é que vai andando. Deputado Sargento Rodrigues, portanto, lá de Minas Gerais, a gente entendendo melhor essa história, realmente, o pessoal aqui no Facebook tá de pilantra para baixo aqui, o pessoal tá realmente nervoso, porque é justamente isso, é um escárnio, é um momento de que todo mundo os prefeitos, tá falando eles sobre assumiram, o discurso padrão foi austeridade, cortar, porque justamente é fazer o mínimo é fazer a lição de casa, né? Como o deputado falou, calamidade pública no Estado. E aí, mais calamidade pública para o Estado, mas para o governador não. Então, esse exemplo é péssimo no momento atual do Brasil e principalmente de Minas Gerais. Estamos de olho. Agora são 4